Perdas Necessárias, por Judith Viorst, editora Melhoramento, 33ª edição. Capítulo 14. Salvando os filhos. Abre aspas. Se concedessem a Garp um vasto e ingênuo pedido, ele pediria que o mundo fosse seguro para crianças e adultos. Para Garp, o mundo é desnecessariamente perigoso demais para uns e para outros. Fecha aspas, John Irving. Abre aspas. A vida dos filhos é perigosa para os pais, como o fogo, a água, o ar e outros acidentes. E alguns, por amor a um filho, antecipando a desgraça, esvaziam o mundo para fazer o mundo tão seguro quanto um quarto. Fecha aspas, Louise Simpson. Quando os filhos começam a nascer, surge um novo sonho, o sonho de protegê-los contra qualquer perigo. Mas os planos mais perfeitos para a felicidade e o bem-estar dos filhos podem não ser os ideais do ponto de vista deles. Mesmo tentando salvá-los dos perigos e das dores da vida, há certos limites que devem ser respeitados. Temos de desistir de muita coisa que queríamos fazer por nossos filhos. E, naturalmente, temos de desistir dos nossos filhos também. Pois, assim como os filhos devem, passo a passo, separar-se dos pais, os pais devem separar-se deles. E provavelmente sofrerão, como sofre a maior parte das mães e dos pais, um certo grau de ansiedade de separação. Porque a separação põe fim à doce simbiose. Porque a separação reduz o poder e o controle dos pais. Porque a separação os faz sentir menos necessários, menos importantes. E porque a separação expõe os filhos ao perigo. A senhora Ramsay, mãe de 8 filhos, admite para si mesma que, abre aspas, levava uma vida que ela considerava terrível, sempre hostil e pronta para atacar na menor oportunidade. Mesmo assim, ela disse a todos os seus filhos: vocês têm de passar por isso. Assim, sabendo o que os esperava, amor e ambição e a terrível solidão em lugares desolados, frequentemente ela sentia: por que precisam crescer e perder tudo? E então dizia para si mesma, brandindo sua espada num desafio à vida: bobagem. Eles serão perfeitamente felizes. Fecha aspas. Contudo, por mais que a heroína do To the Lighthouse seja poderosa e protetora, a espada que empunha não evita os golpes da vida. Sua bela filha, Prue, adulta e casada, morre tragicamente devido a uma doença de parto, e Andrew, o filho com um maravilhoso dom para a matemática, morre na guerra na França devido à explosão de uma granada. No livro O Mundo Segundo Garp, uma criança, ouvindo mal a palavra contracorrente submarina, pensa que se trata de um sapo submarino, uma criatura pegajosa e suja, malvada e sorrateira, que vive no fundo do mar e puxa as pessoas para a morte. No mundo perigoso do sapo submarino, é difícil e assustador ver os filhos deixar a segurança dos braços dos pais, pois a maioria das mães acredita que sua presença física pode evitar que os filhos sofram qualquer mal. Confesso que também acreditei nisso. Durante certo tempo, sei que parece ridículo, eu tinha certeza de que, se eu estivesse presente, meus filhos jamais se engasgariam com um pedaço de carne. Por quê?
porque eu sabia que ia obrigá-los a comer pedaços menores, mastigando cuidadosamente. E porque sabia que, se o pior acontecesse, eu podia apanhar uma faca e fazer uma traqueotomia. Como muitas outras mães, eu me considerava, de certo modo, ainda me considero, o anjo da guarda dos meus filhos, seu escudo invulnerável. E embora tenha permitido que meus filhos explorassem cada vez mais este mundo sozinhos, sou perseguida pela ansiedade de que sempre correrão mais perigos sem minha presença. As mães não são as únicas a se preocupar com os riscos da separação. Os pais também associam separação com perigo. Um pai diz que, quando o filho aprendeu a engatinhar, ele engatinhava ao lado dele. Assim, explica ele, se um lustre despencasse do teto, eu podia apará-lo antes que atingisse a cabeça dele. No poema com que começo este capítulo, um pai, ao dar boa noite para a filha, medita sobre os perigos fora do quarto dela. Depois, medita dos perigos de tentar mantê-la no quarto. Abre aspas. Um homem que não suporta brincadeiras de criança, erguendo a voz e a mão, afasta os filhos. Longe dos olhos, longe do alcance, passam as crianças barulhentas. Ele está sentado numa praia vazia, com um copo vazio na mão. Fecha aspas. Ele termina dizendo que, com perigo ou sem perigo, temos de deixá-los ir. Os pais temem a separação não só porque representa um perigo para a vida do filho, mas também para a sua, na nossa opinião, frágil psique. Muitas mães confessam que, em qualquer situação nova, quando deixam os filhos na colônia de férias, na casa de uma amiga ou na escola, perdem um tempo absurdo tentando descrever para a pessoa que vai tomar conta deles as características e as necessidades da personalidade dos filhos. Querem que a pessoa compreenda que ele é quieto, mas profundo, que fica confuso quando tem que comer depressa, que pode parecer forte, mas é basicamente muito sensível, que nunca deve pedir que tire o boné de beisebol, nem à mesa, nem no banheiro. Abre aspas. Só recentemente me dei conta de que eu não estava cedendo como deveria. Onde quer que meu filho fosse, eu sempre chegava primeiro, tentando orquestrar do melhor modo possível o ambiente. Fecha aspas, disse uma mãe. Às vezes, não tomamos conhecimento do fato de que é difícil nos separar dos filhos e que estamos nos agarrando muito a eles. E esse desconhecimento pode fazer da separação uma coleção de problemas. Consideremos uma mãe que deixa o filho de 4 anos na escola maternal, onde ele imediatamente se distrai enfiando pregos de madeira numa tábua furada. Até logo, vou embora, diz a mãe. O garoto olha para ela e alegremente diz até logo. Mas eu vou voltar logo, diz a mãe. O garoto dessa vez, sem erguer os olhos, diz até logo. Sim, eu vou voltar ao meio-dia, garante a mãe, acrescentando, vendo que isso não o impressionou. Não se preocupe. Então, convencido afinal de que a partida da mãe é algo com o qual precisa se preocupar, o menino começa a chorar. Separações dolorosas da nossa infância podem influenciar o modo como encaramos a separação dos nossos filhos. Revivemos o passado e tentamos reparar o que sentimos. Selena, traumaticamente abandonada quando pequena, achava que a separação era um inferno e que seus filhos não poderiam suportá-la. E sempre que viajava com o marido, fazia um livro de lembranças para os filhos. Explica Selena, abre aspas.
Havia fotografias minhas e do meu marido. Havia também fotografias dos lugares por onde passaríamos. Havia desenhos e mensagens dizendo: nós amamos vocês, não tenham medo, logo estaremos juntos. Fecha aspas. Provavelmente, esse era o tipo de segurança que Selena havia desejado ardentemente na infância. Entretanto, seu filho mais novo, Billy, muito mais forte do que ela, quando a mãe falou numa viagem que pretendia fazer com o pai, ele disse que esperava que os dois se divertissem e não precisa fazer aqueles tolos livros de lembranças para nós. O problema dos pais com a separação não é só a distância física, mas a separação emocional também. Os pais às vezes procuram, com exagerada ansiedade, dar orientação e conselhos. Faça isto assim, ou espere, deixe que eu faço para você. Podem ter problemas para deixar que os filhos sejam o que querem ser. E, dentro do razoável, façam tudo o que desejam fazer. Às vezes, são até compreensivos demais. Pois, acreditem ou não, existe uma criatura chamada mãe boa demais. A mãe que insistentemente dá demais. A mãe que atrasa o desenvolvimento, não permitindo que o filho tenha nenhuma frustração. Além disso, essas mães podem ter uma empatia tão imediata com os filhos que estes não sabem se possuem sentimentos próprios. Uma jovem mulher, sentindo dificuldade para separar-se da mãe, fez uma declaração que termina assim, abre aspas. Agora que disse tudo isso, não tenho certeza se esses são meus pensamentos ou os de minha mãe, ou o que eu acho que minha mãe gostaria que eu pensasse. Fecha aspas. A mãe a possuíra e não podia deixar que ela se fosse. O psicanalista Heinz Kohut descreve os filhos perturbados, muitas vezes emocionalmente arrasados, de pais que entendiam de psicologia e que, abre aspas, desde o começo haviam comunicado aos filhos com frequência e detalhadamente o que eles, os filhos, pensavam, desejavam e sentiam. Fecha aspas. Não eram pais insensíveis, não rejeitavam os filhos. Além disso, a afirmação de que conheciam os sentimentos dos filhos melhor do que a si próprios era, em grande parte, correta. Mas, do ponto de vista dos filhos, essa ávida percepção dos pais era uma intrusão, uma ameaça contra suas individualidades. E eles ergueram um muro para proteger emocionalmente o centro da sua individualidade contra o perigo de serem compreendidos. Os pais geralmente não conseguem ver os filhos como pessoas independentes, que aos poucos se afastam psicologicamente deles. Conheço a história de uma mãe que, certo dia, quando levava a filha para a escola, começou a conversar com outra mãe. Estamos indo para a escola. Nós adoramos a escola e nos divertimos muito e temos uma ótima professora. Até ser interrompida pela filha que disse zangada: Não, mamãe, nós não estamos indo para a escola. Eu estou indo. Libertar os filhos consiste em deixar que sejam eles mesmos. Isso significa abandonar o que planejamos para eles, pois consciente e inconscientemente, antes mesmo de nascerem, as mães sonham com o tipo de filhos que desejam. Alguns entendidos dizem que a imagem formada pela mãe pode ser tão poderosa que, abre aspas, a mãe às vezes precisa abandonar a fantasia daquele bebê diferente que esperava ter e lamentar a perda desse bebê idealizado antes de conseguir mobilizar seus recursos para interagir com o bebê que realmente teve. Fecha aspas. Muitas são as fantasias e expectativas da mãe, antes e depois do nascimento do filho. Como extensões delas, as mães esperam que os filhos lhes deem orgulho,
que sejam atraentes, educados, corteses, mentalmente saudáveis. Pare de roer as unhas, diz Dale, irritada para a filha de 9 anos, procurando dar à voz um tom de brincadeira. Você vai arruinar um bom nome. Como versões aperfeiçoadas dela mesma, a mãe espera que os filhos não tenham qualidades desfavoráveis. Na idade dela, eu era manhosa, barulhenta e chata, diz Rhoda. Não posso aguentar que ela seja assim. Como se fosse em sua segunda chance na vida, a mãe espera que os filhos agradecidos façam uso das oportunidades que ela oferece. O teatro, a música, as viagens, o dinheiro para a universidade, bem como a compreensão amorosa, que eu bem que gostaria de ter tido, diz Scott. E porque os pais se consideram melhores que seus pais, esperam produzir filhos melhores do que eles produziram. A cada etapa do caminho e sobre quase todos os assuntos, o formato das orelhas quando nascem, a facilidade do treinamento no uso da privada, com que força e a que distância conseguem jogar uma bola aos 15 anos, os pontos que fazem nos testes escolares de aptidão, a pessoa em que votam pela primeira vez, com quem estão dormindo aos 27 anos, que roupas estão usando e que carro eles têm aos 30 anos. Sobre tudo isso, as mães têm expectativas. Algumas se realizam, mas há também muito desapontamento. A filha não gosta de ler, o filho não foi classificado para o time de basquete, a filha gosta de Ronald Reagan, o filho só gosta de amigos. Crescendo sob o mesmo teto que os pais, os filhos, direta e indiretamente, são expostos aos valores, estilos e pontos de vista da mãe e do pai. Mas, finalmente, deixá-los ir significa respeitar seu direito de escolher a própria vida. Deixar partir os filhos e abandonar os sonhos que se fizeram para eles é uma das perdas necessárias. Erich Fromm, estudando o amor erótico e o materno, sugere esta interessante distinção, abre aspas. No amor erótico, duas pessoas que estavam separadas se tornam uma só pessoa. No amor materno, duas pessoas que eram uma se separam. E então ele acrescenta: a mãe deve não só tolerar, mas também desejar e dar apoio à separação do filho. Fecha aspas. Pois, no começo, mãe e bebê executam algo muito parecido com uma dança na qual nenhum dos dois conduz o outro. Uma dança onde as alternativas de repouso e atividade, distância e contato, barulho e calma são regulados por ambos. Juntos, esta mãe e este bebê fazem um entrosamento mútuo entre iniciativas e respostas, e essa sincronia, esse entrosamento perfeito, facilita a harmonia interior do bebê em seus primeiros relacionamentos com o mundo exterior. Diz o psicanalista Winnicott, abre aspas, o amor da mãe e sua estreita identificação com o filho permitem que ela conheça as necessidades da criança e, de certo modo, forneça a coisa certa, no lugar certo e no tempo exato. Fecha aspas. Porém, mais tarde, quando o filho cresce, ela deve, seletiva e gradualmente, deixar de ser a mãe que resolve tudo. Winnicott, que aprova o que ele chama de preocupação materna primária, o investimento exaustivo da mãe no filho recém-nascido, descreve também a importância de estar preparada para deixá-lo ir quando o bebê precisa se separar dela. Ele concorda em que é difícil para a mãe separar-se do filho com a mesma rapidez com que o bebê precisa separar-se dela. Mas, como ele observa com frequência nos seus estudos,
é a diminuição cuidadosamente calibrada da adaptação à mãe, o ato de deixar de dar ao filho tudo o que ele precisa, o que permite à criança aprender lentamente, a tolerar a frustração, adquirir senso de realidade e conseguir alguma coisa de que precisa sem ajuda. A analista Margaret Mahler, no seu artigo sobre a separação e individuação, concluiu que, abre aspas, o crescimento emocional da mãe no seu papel, na sua disposição emocional para libertar o filho pequeno, dar a ele, como a mãe passarinho, um leve empurrão, um encorajamento na direção da independência, é extremamente útil. Pode até representar, diz ela, o sine qua non da individuação normal, saudável. Fecha aspas. Todos nos dizem, então, que quando chega a hora de libertar, temos de deixar ir o nosso filho. A aptidão para reter e deixar ir, quando chega a hora de reter e deixar partir, é um dom natural e inato da mãe suficientemente boa, que não precisa ser a mãe terra, nem ser psicanalizada para fazer corretamente tudo o que deve ser feito. A mãe suficientemente boa, diz Winnicott, é a mãe que está lá. Ela ama fisicamente, ela fornece continuidade, está pronta para responder. Gradualmente apresenta o bebê ao mundo e acredita que seu filho existe desde o começo como um ser humano independente. Mais tarde, quando chega a hora de deixar partir, essa mãe ajudará. Mas vejamos a argumentação brilhante do filósofo dinamarquês Kierkegaard. Abre aspas. A mãe maravilhosa ensina o filho a andar sozinho. Fica a uma certa distância dele, de onde não pode segurá-lo, mas estende os braços. Imita os movimentos da criança e, quando ela cambaleia, inclina-se rapidamente como se fosse ampará-la, para que a criança pense que não está andando sozinha. E mais, o rosto dela a chama como uma recompensa, um encorajamento. Assim, a criança anda sozinha, com os olhos fitos no rosto da mãe, não nas dificuldades do caminho. Apoia-se nos braços que não a estão segurando e constantemente procura o refúgio dos braços maternos, sem suspeitar que, ao mesmo tempo em que enfatiza o quanto precisa dela, está provando que pode viver sem ela, porque anda sozinha. Fecha aspas. Mas a necessidade desse ato de libertação emocional da mãe e do pai não ocorre só uma vez na infância. No curso do processo de autodefinição e da expansão do seu campo de autonomia, as crianças tentam várias vezes se livrar dos elos que as prendem. E os pais renegociam o relacionamento com os filhos, não só como meninos e meninas, mas como homens e mulheres, passando por diversos estágios de separação. Escreve a psicanalista Judith Kestenberg. Abre aspas. Cada transição de uma fase para a seguinte representa um desafio, tanto para os pais quanto para os filhos, para que abandonem formas antiquadas de interação e adotem um novo sistema de coexistência. A capacidade dos pais para enfrentar esse desafio depende de seu preparo interior para aceitar a nova imagem que o filho forma deles e para formar uma nova imagem do filho. Fecha aspas. Uma imagem de uma criança segura e separada, que provavelmente sobreviverá sem a mãe. Mas sobreviverá
Algumas observações sobre minha cidade natal. 3 dos 4 filhos de Bromfeld são viciados em drogas. O filho dos Blake, de 23 anos, cometeu suicídio. A filha dos O'Reilly, de 18 anos, foi hospitalizada com depressão. O filho dos Chapman, de 15 anos, cometeu suicídio. A filha de 15 anos de Rosenzweig está com anorexia. O filho mais velho dos Mitchell foi processado por tráfico de drogas. O filho mais novo dos Kahn foi hospitalizado com um colapso nervoso. A filha dos Daly, de 19 anos, é uma retardada. A filha dos Farnsworth, de 16 anos, tentou o suicídio. O filho dos Miller, de 17 anos, fugiu de casa. E pergunto: os pais dessas crianças são responsáveis por toda essa dor e esse desperdício? A carta de uma mãe ao psicólogo de crianças, Heinz Ginott, sugere que a maioria das mães se considera culpada. Abre aspas. Nenhuma de nós é capaz de fazer deliberadamente qualquer coisa para prejudicar nossos filhos, moral, espiritual ou emocionalmente. Entretanto, é exatamente o que fazemos. Muitas vezes, minha alma chora por coisas que fiz e disse sem pensar, e rezo para não repetir essas transgressões. Talvez não se repitam, mas outras situações negativas tomam o lugar delas, até eu me sentir morta de medo de ter prejudicado meu filho pelo resto da vida. Fecha aspas. Esse medo é tristemente familiar a todos. É compartilhado por quase todas as mães. O medo de que nossas falhas como pessoas e como pais ou mães provoquem danos permanentes nos nossos filhos e que nem as melhores intenções possam protegê-los. Vejamos o que diz Ellen. Abre aspas. Prometi ser racional, razoável, sensata e justa com eles, de um modo que minha mãe jamais foi comigo. E surpreendi-me agindo de modo totalmente irracional e injusto, mais vezes do que gosto de lembrar. Lembro-me de ter achado uma tolice minha mãe procurar me comprar. Como era humilhante. E então surpreendo-me procurando comprar meus filhos. Lembro-me de que, antes de ter filhos, eu via mães no supermercado que envergonhavam os filhos fazendo-os chorar, que gritavam com eles, de modo vulgar, repugnante e completamente irracional. Lembro-me de pensar que eu nunca faria uma coisa daquelas. Mas eu fiz. Fecha aspas. Apesar das nossas resoluções, surpreendemo-nos às vezes maltratando nossos filhos do mesmo modo com que fomos maltratados. E, sob vários outros disfarces, usando nossas filhas e filhos como personagens de uma peça, reencenamos trechos da nossa infância. Pois, como sabemos, existe uma compulsão para repetir os relacionamentos importantes do passado, o que inclui privações e sofrimentos, ressentimentos recalcados e raivas. Os psiquiatras informam que há a tendência dos adultos para repetir antigos temores e conflitos com novos personagens, embora sempre inconscientes, perturba frequentemente a paz familiar. Às vezes, vemos os filhos nos papéis de nossos pais ou irmãos, invejados amargamente na infância, e repetimos com eles o que fizemos antes,
ou o que desejamos fazer. Percebendo que estamos repetindo os dolorosos relacionamentos antigos, tememos prejudicar permanentemente nossos filhos. Acreditamos também que somos uma fonte de danos permanentes, por causa da raiva violenta que sentimos contra eles. No seu livro The Mother Knot, a autora Jane Lazare observa que, embora cada mulher seja diferente da outra, abre aspas, na nossa cultura existe apenas uma imagem da mãe boa. Na pior das hipóteses, essa imagem é a de uma deusa tirânica e espantosamente amorosa, e de um masoquismo assassino, que ninguém pode nem deve imitar. Mas, mesmo na melhor das hipóteses, ela é tranquilamente receptiva e moderada, e concretamente inteligente. Quase sempre tem um bom temperamento, e sempre controla as próprias emoções. Ela ama os filhos completamente, sem nenhuma ambivalência. Fecha aspas. A maioria das mulheres, conclui Jane Lazare, não é assim. E tememos que nosso amor imperfeito prejudique nossos filhos. Acreditamos que o amor sem ambivalência, o amor sem compromisso, trará bem-estar aos nossos filhos, salvando-os das drogas, da depressão, das más companhias, dos danos à autoestima, apesar das nossas falhas e fracassos quase incontáveis. Acreditamos que o amor materno perfeito, não importa o que se faça, os protegerá contra o mundo frio e difícil. Eles vencerão porque os amamos. Mas que chance poderão ter se às vezes sentimos raiva deles? Se às vezes sentimos ódio? Winnicott, enumerando algumas das razões pelas quais a mãe pode odiar o bebê, demonstra um profundo conhecimento da maternidade e da ambivalência quando diz, abre aspas, o bebê interfere na sua vida particular. Ele é cruel, trata a mãe como um lixo, uma empregada não remunerada, uma escrava. Seu amor entusiasmado é um amor de conveniência, e quando obtém o que deseja, descarta-se dela, como de uma casca de laranja. Ele é desconfiado, recusa o bom alimento oferecido pela mãe, tornando-a insegura, mas aceita o que a tia lhe oferece. Depois de uma manhã cansativa com ele, ela sai para passear e o bebê sorri para um estranho que diz, ele não é fofo. Se ela fracassar com ele no começo, sabe que ele se vingará dela pelo resto da vida. Fecha aspas. Para esse pediatra transformado em analista, parece perfeitamente sensato que a mãe que ama seu filho também o odeie. Mas a maioria das pessoas confrontadas com essas emoções sentirá ansiedade, culpa ou medo de ter se transformado no sapo submarino. Estou zangada com meu filho, confessa Jane Lazare, descrevendo o fim de um dia longo e difícil com a criança. Abre aspas. Eu grito com ele para que ele pare de choramingar e o jogo no berço. Então, rapidamente, eu tomo nos braços, protegendo dessa mãe insana, com medo de enlouquecer meu filho. Se é que compreendo bem os especialistas, isso não é difícil de conseguir. Fecha aspas. Não é verdade. Na verdade, podemos nos empanturrar de informações sobre como criar filhos e podemos nos esforçar para agir de modo mais amadurecido e atento, e nada disso vai impedir que, sim, inevitavelmente, vez ou outra, falhemos com nossos filhos. Porque há uma grande distância entre saber e fazer. Porque pessoas maduras e com conhecimentos também são imperfeitas. Ou porque algum acontecimento da nossa vida pode ser tão absorvente e deprimente
que não conseguimos atender às necessidades dos nossos filhos naquele momento. Perdemos nossa mãe, nosso marido é infiel, temos problemas de saúde, de trabalho e, embora sem a intenção de fugir às obrigações para com os filhos, somos levados rumo a outras direções por motivos diversos. É preciso desistir da esperança de que, tentando-se bastante, será possível fazer só o que é certo com os filhos. A conexão é imperfeita. Muitas vezes erramos. Enfrentar a possibilidade de falhar como mãe e como pai é outra perda necessária. Mas os seres humanos sempre foram criados por seres humanos falíveis. Basta ser suficientemente bom. E liberando os filhos, as mães suficientemente boas podem presumir que estão fornecendo o material emocionalmente mais certo. É preciso não esquecer, contudo, que mesmo com os melhores pais do mundo, amorosos, protetores, pacientes, confiáveis, ternos, encorajadores, cheios de empatia e de autossacrifício, os filhos, como aqueles Bromfeld, Chapman, Miller e outros, podem não vencer na vida. Existe aquilo que os psiquiatras chamam de teoria do verdadeiro dilema da paternidade e da maternidade, segundo a qual, por mais que os pais devotem sua vida aos filhos, os resultados sempre fogem ao seu controle, pois o que acontece aos filhos depende também do mundo fora do âmbito familiar. Depende do mundo que eles têm dentro da cabeça. Depende ainda da natureza inata de cada um. E, desde o começo, dependerá do tipo de conexão que se estabelece entre a mãe e o bebê como indivíduos. A antiga ideia do bebê como uma tábua rasa, uma porção de argila infinitamente maleável, deu lugar ao reconhecimento de que as crianças têm temperamentos e aptidões natos. Uma área cada vez mais extensa de pesquisas demonstra que o conhecimento do recém-nascido é maior do que se pensava e se apresenta muito mais cedo. Foi estabelecido também o fato de que cada bebê, desde que nasce, é como um floco de neve, diferente de todos os outros bebês. Há os bebês cheios de vida, preparados para o máximo de comunicação com o mundo. Há os bebês passivos, que se desligam rapidamente. Há bebês tão sensíveis que o toque ou a voz da mãe podem representar uma agressão. Freud registrou a importância dos fatores inatos constitucionais, observando que os dotes recebidos e a oportunidade determinam juntos o destino do homem. Raramente ou nunca, só um deles isolado. Pesquisas recentes confirmam que os bebês nascem com certas qualidades que os pais não podem conferir nem evitar. E, nos primeiros estágios, a sensação de bem-estar do bebê dependerá essencialmente do grau de entrosamento entre ele e, especialmente, a mãe. Esse entrosamento, como já vimos, é a sintonia entre mãe e filho, um diálogo emocional progressivo de deixas e respostas que, quando tudo vai bem, ajuda o desenvolvimento. Mas, às vezes, o entrosamento não é bom, não porque a mãe ou o bebê não são bons, mas porque seus estilos e ritmos não estão sincronizados. Às vezes, um entrosamento defeituoso, um bebê passivo, por exemplo, com uma mãe extremamente ativa, pode fazer com que a criança sinta a interferência materna como uma intrusão. Pode fazer com que a mãe venha a sentir-se rejeitada. Pode criar situações crescentes de desconforto e desapontamento e pode provocar problemas para a vida futura. O psicanalista Stanley Greenspan, diretor do Programa Clínico de Desenvolvimento Infantil no Instituto Nacional de Saúde Mental, uma das principais autoridades no estudo das crianças, oferece este exemplo de um mau entrosamento. A senhora Jones tem um bebê cheio de vigor. Para ela, a atividade ardente do bebê é assustadora. Talvez, observa Greenspan, a mãe tenha nascido com um sistema nervoso
que cede facilmente com qualquer estímulo. Amando seu bebê e procurando fazer o melhor possível, ela procura, entretanto, fugir do que considera uma agressividade assustadora, prejudicando desse modo o desenvolvimento normal do filho. Ela não é uma mãe má. Ele não é um mau bebê. Mas eles não se entrosam. Certos desentrosamentos podem começar com aquele tipo de mãe cuidadosa e esforçada e um bebê com temperamento difícil. Não foi a mãe quem fez o bebê difícil. Não, a culpa não é dela. Ela nasceu assim. Porém, esses bebês que sempre têm cólicas, impacientes, manhosos, que enrijecem o corpo, que são inconsoláveis, que demonstram essas reações desde o primeiro dia de vida, podem convencer uma mãe muito competente e a mãe dela e algumas de suas amigas de que ela é um fracasso. Essa mãe, certa de que seu bebê era perfeito até que ela o estragou, pode sofrer terrivelmente de culpa e de vergonha. E geralmente não encontra um meio melhor de tratar o filho enquanto não se liberta desse sentimento de culpa. Há um interesse crescente pela importância desse entrosamento. Existem clínicas que, depois de estudar as mães e os bebês interagindo, oferecem instruções para melhorar o entrosamento. O Dr. Greenspan, por exemplo, ajudará a Sra. Jones a ver o filho como uma criança ativa, não agressiva. Ela continuará assustada, diz ele, mas menos distante. Com essa mudança, diz o Dr. Greenspan, abre aspas, podemos conduzir o bebê através dos estágios do desenvolvimento do ego, mas continuará a existir tensão entre a Sra. Jones e seu bebê. Sra. Jones, me perdoem, e seu bebê. E podemos prever que ele se livrará dessas tensões mais tarde. Fecha aspas. Estamos falando de como os pais desempenham seu papel. Porém, também importa como os bebês desempenham os seus. Quando o bebê resiste aos carinhos afetuosos da mãe, porque é tão ativo que os braços são uma restrição à sua atividade, quando a menininha chora e fica com o corpo rígido ao ouvir a voz da mãe, porque é hipersensível ao som, quando a criança recua e se afasta sempre que a mãe quer mostrar novas experiências, porque, por natureza, é lenta nos seus interesses, temos de lembrar que as mães não criam os filhos do nada. Com alívio ou será com pena? Devemos aceitar essa limitação do poder materno ou paterno. Embora não possamos nos atribuir todo o crédito, nem toda a culpa, pela criança que trazemos ao mundo, somos, depois do nascimento, os principais modeladores do seu ambiente. E mesmo quando a mãe e filho estão fora de sintonia, a mãe pode, com sua ajuda, com o próprio crescimento, com uma compreensão do que está acontecendo, adaptar-se melhor ao bebê e melhorar o entrosamento. Acreditando, como acreditamos, que o que acontece na primeira infância é muito importante, sem dúvida, os pais procurarão fazer com que seja bom tudo o que acontece ao filho. Porém, o que acontece na infância inclui os fatos externos, o que realmente acontece para a criança lá fora, mas também os fatos internos, o que acontece ali dentro. Existem limites para o que os pais podem fazer em relação ao que está acontecendo nesses dois lugares. Pois os pais não podem evitar que o filho seja o mais baixo da classe, ou que a filha tenha uma cara engraçada, nem protegê-los de serem os últimos escolhidos porque não sabem chutar uma bola. Não podem protegê-los de reconhecer certas inaptidões. Não podem protegê-los contra o fogo, a água, o ar e outros acidentes, nem da perda do pai ou da mãe por morte ou por divórcio. Por mais que os amem, esse amor pode não ser suficiente para protegê-los contra os sentimentos de inaptidão ou abandono. Existem métodos de educar os filhos que parecem receitas para psicopatas e métodos que parecem dar apoio à sanidade
e força mental. Existem experiências positivas que podemos aplicar na educação dos filhos e acontecimentos perigosos do mundo lá fora, dos quais todas as crianças devem ser protegidas. Por outro lado, uma vez que cada criança nasce com certas qualidades, com certos estilos e tendências, certos dons, sua natureza vai interagir com a criação que recebe de modo único e, muitas vezes, imprevisível. Essa interação ocorre tanto no mundo externo quanto no seu mundo interior. Assim, não é só a experiência de uma pessoa, mas o modo com que ela sente essa experiência que dá à criança sua orientação psicológica. Os pais de Shelley Farnsworth, que tentou o suicídio aos 16 anos, procuram explicações no passado. Shelley foi um bebê muito pequeno e frágil. A senhora Farnsworth tinha um medo terrível de que ele morresse. Teria transmitido essa ansiedade para Shelley? Os Farnsworth fizeram uma longa viagem quando Shelley tinha só 1 ano de idade. Talvez ela houvesse sentido medo de que nunca mais voltassem. Os Farnsworth tiveram outro filho quando Shelley tinha 18 meses. Em retrospecto, sem dúvida isso aconteceu cedo demais. Os Farnsworth mudaram de casa quando Shelley tinha 9 anos. Como todos sabem, uma mudança pode ser bastante perturbadora. Quando Shelley estava com 12 anos, os Farnsworth tiveram uma terrível crise conjugal. Como a tensão e as brigas afetaram a menina? Shelley começou a fumar maconha aos 13 anos. Os Farnsworth desaprovaram, mas não consideraram isso muito sério. Quando Shelley estava no 2º ano preparatório, os Farnsworth começaram a pressioná-la para que tirasse boas notas e fosse aceita por uma boa universidade. Teria sido a pressão excessiva? No último ano preparatório, a bela, brilhante, amada filha dos Farnsworth tomou uma superdose de comprimidos para dormir. Teria um ou todos esses fatores apresentados pelos Farnsworth levado Shelley ao suicídio? Ou um ou todos esses fatores teriam feito pressão excessiva nas suas vulnerabilidades inatas? Não sabemos se os pais poderiam ter feito ou deixado de fazer alguma coisa para que a história fosse diferente. Não podemos saber. A princípio, Freud acreditava que um fato externo traumático, uma sedução sexual na primeira infância, podia causar problemas neuróticos nos adultos. Mais tarde verificou que a maior parte das histórias de sedução sexual contadas no seu divã eram fantasias e não fatos reais. Baseado nessa certeza, Freud concluiu que as fantasias e desejos inconscientes e os conflitos e sentimentos de culpa que provocam têm um impacto na vida do indivíduo como se fossem fatos reais. O inverso disso ocorreria quando a mente inconsciente reage a um fato real, determinando o tipo de impacto que isso terá em sua vida. Por outro lado, há momentos em que, embora a vida do mundo real de uma criança seja tranquila, sua vida interior pode estar repleta de ansiedade. Por exemplo, vejamos o caso de um menino com problemas edipianos. Se seu desejo pela mãe é muito forte e os sonhos de exterminar o pai são realmente violentos, a criança, mesmo tendo um pai amoroso e nada autoritário, pode imaginá-lo como uma figura perigosamente punitiva. Nos anos seguintes, se essa criança aperfeiçoar suas fantasias de desejo sexual e de punição, pode tornar-se um homem perturbado, um homem que teme o sucesso no amor ou no trabalho, ou em ambos. Não porque seus desejos de Édipo foram cruelmente sufocados, mas porque foram intensos e porque sempre teve tanto medo deles. Porém, há crianças que,
depois de enfrentar os mais brutais fatos da vida real, emergem deles com saúde e aptidões intactas. Estudos revelam que nem toda pessoa que teve uma infância terrível é um ser humano danificado. Alguns meninos e meninas demonstram, em face da violência e da privação, tanta aptidão para se ajustar, sobreviver e prevalecer, que são chamados de invulneráveis. Certas crianças conseguem tanto da vida, a despeito de um passado de pesadelo, a despeito de uma infância destruidora da alma, que nos inspiram um imenso respeito. Escreve o psicanalista Leonard Shengold pelos enigmáticos e contraditórios trabalhos da alma. Ele observa, abre aspas, os seres humanos possuem recursos misteriosos e alguns sobrevivem a infâncias terríveis com suas almas não sem cicatrizes ou distorções, mas pelo menos em parte ilesas. Esse fato é um mistério. Parte da explicação é a herança inata. Ela poderia ter sido que permitiu a um dos meus pacientes de pais psicóticos tornar-se, desde os 4 anos de idade, o verdadeiro chefe da família. Uma pessoa de mente sã e carinhosa, que conseguiu ajudar os irmãos e até mesmo tomou conta dos pais psicóticos. Eu não tenho resposta adequada para isso. Fecha aspas. Porém, a sobrevivência psíquica desses poucos não elimina o potencial destrutivo de uma infância infeliz. Da mesma forma, danos psíquicos em crianças em ambientes positivos não provam que é perda de tempo a convivência adequada. Pois, embora Freud tenha observado, abre aspas, que quando se trata de neurose a realidade psíquica tem mais importância do que a realidade material, fecha aspas, é evidente que atos materiais de privação, intrusão e crueldade na infância representam uma ameaça para a realidade psíquica da maioria das crianças. É evidente que a interação constante da realidade interna e externa molda a personalidade humana. É verdade que o dano emocional pode ocorrer em qualquer idade. É verdade que durante a vida o indivíduo pode aperfeiçoar sua experiência passada. É verdade também que o elo entre a experiência passada e a saúde emocional futura é atualmente questionado por especialistas em desenvolvimento infantil. E, obviamente, este livro concorda com aqueles que afirmam, a maioria, suponho, que tudo o que acontece na infância é extremamente importante, que os primeiros anos de vida são os mais importantes e vulneráveis, porque a psique da criança, sua alma, está começando a se formar. Mas devemos compreender também que, embora os pais prefiram se sentir culpados e impotentes, há limites para o poder dos pais. Precisamos compreender também que, tanto no seu mundo externo quanto no interno, existem perigos nas vidas dessas crianças contra os quais os pais desejam desesperadoramente, tão desesperadoramente, servir de biombo, mas sobre os quais eles não têm controle. No elegante livro de memórias de Vladimir Nabokov, Fala Memória, ele descreve sua experiência de olhar nos olhos do filho recém-nascido e ver neles, abre aspas, sombras de florestas antigas e fabulosas, onde havia mais pássaros do que tigres e mais frutos do que espinhos. Fecha aspas. A fantasia dos pais é conservar essa floresta. A fantasia dos pais é a de que, se forem bons e amorosos, manterão à distância os tigres e os espinhos. A fantasia dos pais
é a de que podem salvar os filhos. A realidade chega tarde da noite, quando os filhos estão fora de casa e o telefone toca. A realidade nos faz lembrar, naquele momento em que o coração perde uma batida antes de atender o telefone, que qualquer coisa, qualquer horror é possível. Contudo, embora o mundo seja cheio de perigos e a vida dos filhos seja perigosa para os pais, eles precisam partir. E os pais precisam deixá-los ir, esperando que os tenham equipado bem para a jornada, esperando que usem as botas na neve, esperando que, quando caírem, consigam se levantar outra vez, esperando. Abre aspas. Quem disse que a ternura transforma o coração em pedra? Deixe-me suportar sua fraqueza, como suporto a minha. É melhor dizer boa noite, respirar carne e sangue todas as noites, como se cada noite fosse sempre apenas boa.